Olá, galerinha da EJA, professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui, né? Finalizando, mais uma aulinha com vocês de história. E a história é muito fascinante. Chegamos nesse período, né? Natal, dezembro. Vamos fazer a nossa hoje revisão geral dos nossos assuntos dados nesse período de setembro para cá, né? Que foi o período que mudou. Já fizemos a nossa primeira revisão, agora essa revisão geral. Vamos ver os assuntos nesses meses para cá, o que foi. Dar uma relembrada, na verdade. Vocês têm o material aí, tem todas as aulas também gravadas. Tudo baseado no conteúdo do livro de vocês. Quem tem, pode acompanhar tranquilamente. Não tem nada diferente. Só mesmo dando aquela lembrada mesmo para a nossa prova final. A prova, como diz o professor de matemática, a prova dos 9. Preparei o material aqui para vocês, vou passar agora. Certo, galera? Vamos lá viajar, porque a história é fascinante. Revisão geral, realizando sonhos adormecidos. EJA. Nome aí dos nossos assuntos, da revisão, qual os temas que vamos ver aqui. Os primeiros habitantes do Brasil, as cidades no período colonial, a modernização do espaço urbano, as cidades brasileiras e seus desafios, a saúde na pré-escola, a saúde no Brasil colônia, as primeiras escolas de medicina e a reforma sanitária. Nossos assuntos mais chamativos. Primeiros habitantes do Brasil. Quem foi, né? Como surgiu, quem são esses habitantes. Vamos recordar, porque já vimos o assunto. O surgimento do ser humano. Muito se fala na qual seria a origem do homem. Alguns dizem que Deus foi responsável pela criação do ser humano. Já outros não acreditam nisso e falam que os seres vivos foram evoluindo e que o primeiro humano surgiu na África. O revolucionismo e o cristianismo. Os primeiros habitantes do Brasil. A maioria dos historiadores e arqueólogos estimam que o ser humano tenha chegado ao território que hoje chamamos de Brasil, há cerca de 12 mil anos atrás. Outros, no entanto, afirmam que essa chegada foi há muito mais tempo, cerca de 50 mil anos. O modo de vida. Eles eram caçadores e também coletores, mas sua principal fonte de alimentação vinha da pesca e da coleta de moluscos. Como o alimento era abundante, estes povos não precisavam se mudar. Eram sedentários. As conchas e restos de outros animais chegam a formar montes de até 30 metros de altura, que são chamados de sambaquis. Então, um pouquinho aí, né, dos primeiros habitantes do... Agora, cidades no período colonial. Temos uma foto aqui, né, logo quando chegou e povoaram aqui. Aqui é Benedito Calixto, Fundação de São Vicente, São Paulo, Museu Paulista. Essa tela, né, está lá no Museu Paulista. Aqui tem um pouquinho como era a Câmara Municipal, como foi fundada. A igreja aqui, temos aqui como chamava antes, né, uma vila, um vilarejo, se concentrava, né, as casarões, prefeitura, câmara, igreja. Então, nesse vilarejo já rodeava, já tinha, vamos dizer assim, atingido todo o comércio de antigamente. De forma geral, uma Câmara Municipal tinha a incumbência de controlar as rendas e o gasto da administração pública local, regulamentar as atividades comerciais,
desenvolvidas nos arredores da cidade, ao redor mesmo, que era um círculo antigamente, né? Não tem essa evolução toda como nós conhecemos agora. Cuidar da prevenção e limpeza de todo o patrimônio público da cidade. Então, vocês estão revendo aí, né, na verdade, o pelourinho, coluna de madeira ou pedra, colocada em praças ou lugar público, simbolizando a autoridade e a justiça régia. Então, esse escurinho aqui, né, esse é feito de pedra, o tal chamado pelourinho, tipo onde se colocava uma coroa ou a réplica, né, dela no meio de uma praça, no centro. E aqui temos outro monumento, redumentar. Somente algumas ruas eram calçadas e iluminadas, com lampiões e a óleo de baleia, não havia esgoto. Os dejetos eram transportados pelos escravos em túneis, denominados tigres. Por causa das péssimas condições de higiene, as cidades eram frequentemente assoladas por febres e endemias. Não havia um transporte público, as famílias mais abastadas transitavam em carruagem ou liteiras. Na passagem da cidade colonial, a mulher branca quase não aparecia, pois só lhe era permitido o saguão da janela. Agora, nosso outro assunto, o espaço urbano, né? A modernização do espaço urbano. Já pulamos, já saímos lá das cidades no período pré-colonial, né? E agora vamos para a modernidade. O que é o espaço urbano? Cidades e capitalistas aí. Construi-se nos conjuntos de diferentes usos da terra, justaposto entre si, tais como usos definem a área, centro da cidade, áreas de atividade comerciais, áreas de industriais e áreas residenciais. São distribuídos um centro, a cidade, né, um espaço urbano nesses itens aqui. O centro, área comercial, industrial e mais o residencial, que fica um pouco mais afastado dessas áreas aqui, né? O que é espaço urbano? Este complexo conjunto de usos da terra é, em realidade, a organização espacial da cidade, ou simplesmente o espaço urbano fragmentado. A cidade é o lugar onde diversas classes sociais vivem e se reproduzem, envolvendo crenças, valores e mitos, criado pela mesma, criando-se assim monumentos, praças, lugares sagrados e etc. As cidades brasileiras e seus desafios. A fase aí do crescimento das comunidades no Brasil. O crescimento, né, desordenado, sem um planejamento. Vamos ver aí os desafios aí. O crescimento das cidades estão relacionadas diferentes às atividades econômicas desenvolvidas nela. Desta forma, podemos enumerar 4 fases distintas aonde ocorreu o crescimento urbano no país. Primeira fase, produção do açúcar no século XVI. Segunda, produção do ouro no século XVII e XVIII. Terceira, produção do café no século XIX. E a quarta fase, desenvolvimento acelerado da indústria brasileira, em 1930. Ficou aí, né, em 4 fases do crescimento das cidades aí, né, da cidade. A fase aí do crescimento. Primeira fase, produção do açúcar,
formação das cidades litorâneas para melhor escoar a produção para a metrópole, ou seja, Portugal. Tem uma foto aí abaixo. A segunda produção do ouro tem aqui também como eram as casas, né? Antigamente as fachadas, todas assim, de sobrado, só eram feitas, né? Comércio embaixo e em cima a casa dos senhores. Aqui tem a igreja bem em cima, né? No morro. E como foi desenvolvida essa metrópole. A saúde na pré-história. Vamos ver aí um pouquinho, relembrar de onde veio, né? Quem era, quem foi que cuidava, quem são esses anjos de antigamente. José de Anchieta, figura que destaca quando se fala da história, da saúde do nosso povo. Se limitou apenas ao ensino de ciências ou catequeses. Atendia às necessidades do povo, exercendo atividades de médico e enfermeiro. Então, primeiro aí, né, o pioneiro foi José de Anchieta, padre José de Anchieta. Ele foi um, né, dos fundadores lá no começo lá da saúde, na pré-história. As práticas de saúde instintiva, grupos nômades primitivos, busca de alimento e proteção, cultivo da terra e agricultura, economia primitiva e organização social, mulher grande, precursora do atendimento às necessidades de saúde da raça humana, cuidando com crianças, velhos e doentes. Era uma das funções das mulheres. Mágicos sacerdotais. Uma caixa sacerdotal que se apodera das funções médicas, encara com um segredo tradicional e simultaneamente como manifestação do poder curador da divindade. As referências da época em questão relacionada com a prática domiciliar são de partos e atuação de mulheres de classe social elevada, que dividiam as atividades dos templos com os sacerdotes. A observação embaixo, as diversas camadas da sociedade recebiam tipos de assistências diferentes. Então, né, quem tinha posses, quem tinha mais um pouquinho, né, de posses, dinheiro, os senhores também tinha assistência diferenciada. E agora, vimos também o que é, né, a saúde no Brasil, colônia, o que é essas epidemia, pandemia, o que são? São doenças infecto-contagiosas que se espalham com o controle e contaminação de grande parte da população. Esse assunto vimos também e estamos aí também passando, né, por uma pandemia. Tem quase um ano, chegando, né, nos aproximando a esse humano, desse mal que assola o mundo todo. As doenças emergentes são doenças que incidem em seres humanos que retornam após um determinado período, são chamadas de emergentes. São, no caso, essas epidemias, né? Sarampo, rubéola, elas voltam, dá uma trégua, mas voltam. Tem a vacina, mas aí combate, não se espalha, não se assola. Esses tipos de doenças que são chamadas de emergentes. A saúde no Brasil colônia. A saúde pública no Brasil colônia. O Brasil colônia não tinha estrutura urbana definida. As cidades e vilas cresciam através da exploração extrativa, sociedade escravagista, limpeza urbana e outras questões sanitárias praticamente inexistente, que era por isso que a saúde era péssima, que não existia, né, esse saneamento básico.
E em 1604, mínimas iniciativas de saneamento e incipiente controle de doenças ocorreram com a adoção das ordenações filipinas. As ordenações filipinas regiam as câmaras municipais de Portugal e das colônias. Fixou como atribuição das câmaras zelar pela limpeza da cidade. Foi quando veio essa orientação, essa ideia, né, a Câmara administrar isso, da limpeza da cidade. Um país colonizado basicamente por degradados e aventureiros desde o descobrimento até a instalação do Império. Não dispunha de nenhum modelo de atenção à saúde da população e nem mesmo o interesse por parte do governo colonizador Portugal em criá-lo. A saúde pública praticamente não existia no Brasil colônia. Trabalho de curandeiros, ervas e boticário comercializava de medicamentos preparados nas bóticas. Então, não existia, né? Era só os curandeiros e os boticários, que é o padre, a enfermeira, as missionárias, na verdade, levava esse nome. Os curandeiros era mais, chamava curandeiro mais por parte dos negros, do que atendia mais essa classe mais humilde. Houve escassez de médicos com formação acadêmica durante todo o período colonial. No final do século XVI, o Rio de Janeiro tinha cerca de 1.000 moradores e nenhum médico formado. No final do século XVIII, em todo o Brasil, não existia mais de 12 médicos formados. O século XVII, o porto era um local da cidade privilegiado como objeto da ação municipal. O porto, o ponto de contato com o exterior e de chegada de epidemias. Aqui tem uma fotozinha, né, mostrando aqui a entrada e a saída do porto. Aqui essa fotozinha, né, de embarque e desembarque, como está dizendo aqui. Era um ponto, né, de contato das chegadas das epidemias. Por ali se descia todo tipo de doença. Em 1660, a população total de 184 mil, 74 mil brancos e indígenas livres e 110 mil escravos, quase todos do litoral do Nordeste e Sudeste. No século XIV, a população colonial alcançou os 4 milhões. Agora vamos ver aí um pouquinho, né, como foi formada as primeiras escolas de medicina, como foi fundada a primeira escola, como ocorreu a formação médica ao longo da história, a história do ensino de medicina e os primórdios, relação entre mestre e discípulo. Vamos dizer aí um pouquinho, né, só para relembrar como foi. A preocupação com a preparação de profissionais daqueles que cuidam da saúde da população é uma constante da história da humanidade. Em épocas remotas, nas tribos primitivas, os candidatos à função de pajé eram selecionados e treinados. Isso nas tribos, né, dos índios. E em seus primórdios, o ensino da atividade de curar começou de maneira informal. Treinamento profissional orientado por um prático. Os discípulos aprendiam as habilidades profissionais na relação com seus mestres. Então, não tinha, e logo após, por essa falta e a demanda e a população crescendo, teve a necessidade de fazer, né, de ter uma formação de mais médicos. E nesse período foi lançada a primeira escola. A escola de Saleno
Foi a primeira escola que foi fundada para a medicina. O ensino médico no Ocidente só foi institucionalizado na Baixa Idade Média pela Escola de Saleno, que alcançou fama mundial e para onde afluíam estudantes de todas as nações. Há referências ao ensino da medicina em Saleno já no século VI. Porém, suas instituições só ocorreu em 1075, quando os estudantes aprovados passaram a receber licença para exercer a medicina. Aqui, a partir do século VII, a Escola de Saleno estabeleceu um currículo regular e passou a receber auxílio financeiro dos governantes. Os preceitos da Escola de Saleno foram amplamente divulgados pelo regime sanitário salênico, que se baseava em Galeno e Hipócrates. Então, veja quando foi fundada a primeira instituição. Primeiros estudantes em 1075. Um pouco da primeira escola aí. A reforma sanitária brasileira. Nosso, último tema aí. Foi lançada com essa primeira carteirinha aí, do INPS, foi em 1966. Muitos antigos era essa carteirinha que tinha para ser atendido nos hospitais. Era esse estilo aqui, esse modelo. A assistência restrita aos trabalhadores que para ele contribuíam, prevalecendo a lógica contraprestacional e da cidade regular. Essa carteirinha era mesmo que ser vamos dizer, particular. É o nosso cartão do SUS, na verdade. Ficou moderninho agora. Tem que apresentar, né? E também, antigamente, tinha que ter essa carteirinha também. A integralidade, concepção do processo saúde e doença como parte integrante do social. Influência da Conferência de Alma-Ata. E aqui, esse senhor, Sérgio Aroca, na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Ele disse: saúde não é simplesmente ausência de doença. É muito mais que isso. É bem-estar físico, mental, social e político. Não quer dizer que é só uma enfermidade que está assolando o corpo, que ele quer dizer com isso. Tem que cuidar de tudo. Das preposições. A saúde como direito de todo o cidadão, independente de ter contribuído, que é aquela carteirinha, que eu falei, era o estilo quem trabalhava em um determinado local particular, recebia aquela carteirinha para ser atendido nos hospitais. Ser trabalhador rural ou não trabalhador. As ações de saúde devem garantir o acesso da população às ações de cunho preventivo e ao curativo, e para tal devem estar integradas em um único sistema. Descentralização da gestão, tanto administrativa como financeira, controle social das ações de saúde. E aqui um pouquinho o que aconteceu, A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi em março de 1986. O ápice da reforma sanitária brasileira foi quando aconteceu. Convocada pela Presidência da República, responsabilidade do Ministério da Saúde, organizada e presidida pelo então presidente da Fundação, Oswaldo Cruz, e Sérgio Arouca, que foi ele que falou, que a medicina tem que ser, mental, política e social, não só a enfermidade do corpo. E também foi instituído, o Guia para o Texto Constitucional de 88. Foi fundado nesse mesmo período, em 86. Todas essas
essas manifestações e o que ocorreu através da saúde foi implantado neste ano. E agora a nossa mensagem para vocês. O Natal é tempo de esperança e reflexão. Que este clima permita-nos refletir o ano que se encerra, renovando a esperança de novos tempos. Um Feliz Natal para todos. Muito obrigado, né, por estar até agora. Chegamos aqui ao finalzinho desta caminhada, deste ano, de muitos, né, contratempos, muita pedra no nosso caminho, mas, como diz a mensagem, né, vamos encerrar renovando a esperança de novos tempos. Vamos ficar nesse sentido, nesse pensamento positivo de novos tempos. Muito obrigada por ter me aceitado, né? Vamos pedir ao nosso bom Deus que Ele nos guie, que logo, logo possamos estar aí nas nossas escolas, presencialmente, vendo um ao outro, de que só está assim com esse, né? Essas aulas dessa forma, dessa maneira. Mas, com fé em Deus, estaremos, né, na nossa vida presencialmente, digamos assim. Tchau e até a próxima, se Deus nos permitir. E um bom e feliz Natal para todos.